Ai, apaga isso enquanto é tempo, tá me dando gatilho. Você não percebe o quanto você é privilegiado? Você não percebe o quanto que isso pode machucar pessoas? Apaga, tá dando gatilho. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar sobre um assunto muito sério que foi muito deturpado ao longo do tempo, que é o gatilho, né? O aviso de gatilho. Para quem não sabe, gatilho é uma expressão que é usada para dizer quando alguma coisa em específica reacende um trauma em alguém, né? Engatilha esse trauma que a pessoa já tem, e isso pode virar muito sofrimento para essa pessoa. Só que a gente tem visto há muitos anos já acontecendo uma deturpação do que seria gatilho, muitas pessoas usando gatilho para qualquer coisa, em qualquer situação. Virou até piada, né? O apaga tá me dando gatilho e tal. E eu vou até falar um pouco sobre, enfim, essas questões da piada também. Mas a expressão de gatilho, né, o aviso de gatilho, começou a ser muito disseminado na internet, principalmente dentro de grupos que tratavam de assuntos mais pesados, né? Por exemplo, grupos que falavam sobre feminismo e muitas vezes iria até lá falando sobre questões de abuso sexual, questões de violência, né, e tudo. E aí a pessoa colocava entre colchetes gatilho e especificava do que era o gatilho antes do relato, porque assim, se a pessoa que estivesse ali rolando o feed dela, ela se deparasse com o texto e avisando que era gatilho para aquilo, se aquela pessoa ela tem um trauma com aquilo, ela poderia ter a opção de não ler aquilo, em vez dela simplesmente ir lá, parar no texto, começar a ler e de repente chegar ali numa parte do texto que engatilhe ela, né? Que reacenda traumas por ela ter vivenciado algo parecido. Então foi por isso que as pessoas começaram a usar o aviso de gatilho em várias publicações. Inclusive a gente já viu até em filmes, né? Filmes e séries, antes de alguma cena muito forte, tem um aviso assim, né? Entrar uma tela preta e falar, tipo, a cena a seguir tem tal coisa, isso pode ser um gatilho para pessoas, então se você for muito sensível, não assista isso e tal, né? A gente já viu até isso acontecendo em filmes e séries. Mas, como tudo que é bom na internet, também vem a parte ruim, que são as pessoas banalizando. Todo conceito muito legal que vira popular, as pessoas banalizam de alguma forma, e com gatilho não seria diferente. Um dos maiores indícios de quando isso virou piada foi quando teve esse print que está aparecendo aqui para vocês, em que uma menina postou um áudio do pai dela desejando bom dia, e a resposta que ela teve foi essa que eu vou ler aqui para vocês também, né? Mana, apaga isso, é um gatilho muito forte, por favor. Aí, né, a pessoa dona do post foi e respondeu, como assim? E a outra pessoa continuou. 5,5 milhões de crianças não têm pai no registro no Brasil, sem falar as outras que têm pai no registro, mas o pai é ausente. A gente vê uma imagem dessas, dói muito. E você, com uma quantidade razoável de seguidores, deveria pensar nisso antes de postar algo. Falta de empatia total. Esse print viralizou. Você que está me assistindo muito provavelmente já viu esse print, né? Porque ele já tem alguns anos que ele se tornou um viral. Então, muita gente viu isso, muita gente achou ridículo, achou engraçadíssimo, porque realmente é uma situação muito ridícula. Mas, né, toda essa ridicularização em cima desse caso, que é sim ridículo, fez com que o termo gatilho começasse a ser muito mal empregado. Né? As pessoas começaram a zombar muito desse termo do gatilho, né? Tem até o meme, ai, eu tô muito engatilhada e tal, né? Que são memes que eu até gosto, tá, gente? Eu não sou uma pessoa tão sem graça assim, não. Eu acho esses memes divertidos também, mas tem um pouco de perigo aí na banalização desse termo. Um outro caso aqui que teve que também viralizou foi de uma pessoa que ficou engatilhada por... Enfim, eu vou ler aqui com vocês, mas o print vai estar aparecendo aqui. Oi, posso te pedir um favor? Apaga suas fotos, por favor. Tem um público grande de seguidores e muitos são meninas. É deprimente muitas vezes quando a gente olha suas fotos. Pode ser um gatilho muito grande. Aí a pessoa respondeu, amiga, você tá falando sério? E a outra pessoa continuou, sim, ué. Não pensei que você fosse tóxica ao ponto de não apagar as fotos por like. Isso mexe com a saúde mental das pessoas. Mas tudo bem, né? Conta famosinha e padrão do Twitter só pensa nisso mesmo. E esses são só alguns dos muitos casos que já aconteceram de pessoas pedindo para outras apagarem coisas muito banais na internet. E aí, gente, sério, vocês acham mesmo que as pessoas que são bonitas têm que parar de postar fotos para não engatilhar as pessoas que não se acham bonitas? Vocês acham mesmo
que uma pessoa que tem um pai presente não pode postar nada mostrando o quanto que esse pai é presente para não engatilhar as pessoas que não têm pai presente? Isso não faz o menor sentido, né? Eu espero que você que esteja me assistindo não veja mesmo o menor sentido nisso, porque, gente, não tem. E sim, eu entendo muito que isso pode ser trauma para algumas pessoas, né? Porque nós temos inúmeros traumas na nossa vida e muitos deles são engatilhados por coisas pequenas, por coisas banais. Mas a gente tem que prestar atenção em quando esse problema é muito mais nosso do que um problema da sociedade como um todo. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que eu fiz há um tempinho aqui no canal, em que eu falei sobre quando as pessoas pegam um problema individual delas e colocam isso, externalizam isso como se fosse um problema de grupo e fazem uma militância em cima desse problema que na verdade era um problema individual dessas pessoas. É um pouco confuso, eu sei, mas eu explico direitinho no vídeo. Vocês podem ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas o ponto é que naquele vídeo eu falo muito algo que está muito relacionado a essa questão dos gatilhos, né? Porque quando a gente faz um aviso de gatilho, é quando a gente está falando de um trauma que seja comum a muitas pessoas. Por exemplo, uma violência sexual. É um trauma muito comum a muitas pessoas e um trauma forte, né? Então, é muito pertinente que você coloque esse aviso de gatilho, porque as chances de alguém ser engatilhada com aquele texto, né? Ou, enfim, com aquele vídeo, aquele produto, é muito maior, é muito grande, é muito absurda de alta em comparação com um post, enfim, de algo banal da sua vida. Então, por isso que é importante colocar, assim, aviso de gatilhos quando vai ter um assunto tão delicado a esse ponto. E tem um texto da Universa que eu vou deixar linkado aí enfim, na caixa de descrição, que fala muito sobre essa questão da banalização do termo, né? É um texto já antiguinho, né, que ele, enfim, mostra essas questões de banalização e ele vai e faz um panorama sobre o quanto que isso é danoso. E tem uma parte que diz o que é e o que não é gatilho, né, nesse texto. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu vou ler aqui com vocês, que é para você identificar quando é pertinente você colocar o aviso de gatilho em alguma publicação que você for fazer ou algo do tipo. E a gente vai trabalhar um pouco em cima disso daqui. São 3 perguntinhas básicas para você se fazer quando for postar algo, né? E elas são o seguinte, abre aspas. Meu post contém imagem ou relato de violência explícita? Fecha aspas. Outra pergunta é, abre aspas, isso aqui pode induzir alguém a se machucar? Fecha aspas. E a terceira é, abre aspas, a publicação envolve discursos de ódio e opressão? Fecha aspas. Essas são 3 perguntas básicas para você ter em mente se aquilo merece ou não um aviso de gatilho. Porque se você vai fazer uma publicação que não responde sim para nenhuma dessas perguntas, não tem por que você colocar um aviso de gatilho, porque aquilo não vai engatilhar muitas pessoas. Pode até ser que engatilhe alguém, porque tem coisas banais que engatilham, mas não vai engatilhar muitas pessoas. Não é um discurso que por si só ele poderia ser um gatilho. E se você respondeu sim para alguma dessas coisas, mas ainda assim foi importante postar aquilo que você está postando, né? Seja para falar sobre o assunto, seja para fazer alguma denúncia, enfim, ou seja mesmo para ter uma conversa sobre os seus problemas, os seus traumas, aí é bom que você coloque só o aviso de gatilho antes e ainda assim faça a sua publicação. Mas apagar uma publicação ou deixar de postar algo porque aquilo pode engatilhar alguém, não precisa acontecer. Na verdade, não deveria acontecer, né? Porque senão a gente vai só não discutir sobre temas delicados. A gente vai só virar uma sociedade que não fala sobre coisas que precisam ser ditas. Lembra as sociedades anteriores? Lembra aquela crítica que a gente costuma fazer aos boomers, né? Quanto à terapia, por exemplo, né? Que a gente costuma dizer que na geração dos boomers eles não falavam sobre essas questões, não falavam muito sobre problemas sentimentais, não falavam muito sobre traumas que tivessem, não faziam muita terapia, e que a gente tem sim que falar sobre essas coisas, enfim. Se a gente ficar apagando tudo que puder dar gatilho em alguém, se a gente parar de falar sobre as coisas que podem dar gatilho em alguém, a gente vai voltar para isso, a gente vai virar uma geração muito parecida com a dos boomers nessa questão específica, que é a questão de não conversar sobre coisas delicadas, coisas que precisam ser conversadas. E se você for uma pessoa que tem gatilhos, que tem traumas, né? Na verdade, que tem gatilhos não, porque todo mundo tem algum tipo de gatilho. Mas se você for uma pessoa que tem traumas, que são reacendidos com discussões, enfim, na internet ou na vida, você precisa fazer terapia. Você precisa muito fazer terapia. Não é dizendo para as pessoas não falarem daquilo que você vai resolver o problema.
Uma coisa é você pedir para as pessoas colocarem o aviso de gatilho, porque isso é super importante, e outra coisa é você querer que as pessoas não falem sobre aquilo, ou que elas não façam posts que tenham qualquer coisa que possa te engatilhar. Não. Se você tem o gatilho, você precisa procurar terapia. Porque o mundo está acontecendo, o mundo não vai parar porque as pessoas têm gatilhos com algumas coisas. Essas coisas vão continuar acontecendo. E na vida a gente está suscetível a gatilhos o tempo inteiro. Por exemplo, né? Pegando aqui esses casos absurdos de gatilhos que não deveriam ser gatilhos, né? Esse caso da menina que ficou engatilhada porque o pai da outra deu bom dia, né? Enfim. Essa pessoa, será que ela está preparada para ter uma vida em sociedade? Porque eu acho que não. Eu fico imaginando como que essa pessoa deve lidar com esse trauma de não ter pai na época que chega Dia dos Pais, por exemplo, né? Que a televisão fica cheia de comerciais voltados para os pais, que em vários lugares a gente vê, né? As pessoas falando de pais, enfim, que a gente vê as pessoas dando lembrancinhas para as outras darem para os pais, que nas escolas a gente vê comemoração do Dia dos Pais, enfim, a gente vê a sociedade corroborando muito essa questão da importância dos pais. Então, como é que uma pessoa que tem trauma quanto aos pais fica nesses momentos? Porque é um momento sensível. Eu sou uma pessoa que não tive pai, tá? Eu não tive pai, eu fui criada apenas pela minha mãe. E quando chegava essas épocas, né, de Dia dos Pais, sempre era horrível, tá? Tiveram momentos em que isso já me afetou, né, que tiveram momentos em que isso me afetou mais, depois de um tempo não foi me afetando tanto. Mas já teve momentos em que, enfim, ver comemorações do Dia dos Pais me deixava mal, sabe? Me deixava mal. Era um gatilho. Isso significava que o mundo ao meu redor deveria se moldar ao meu gatilho e parar de parabenizar pais? Não. Até porque existem pais que são maravilhosos, existem pais que são muito bons. E se o problema estava comigo, se eu estava sentindo esse gatilho, eu que tinha que tratar disso, né? Porque senão eu não iria conseguir viver em sociedade. Então, assim, a gente tem que ter em mente essas coisas. E uma coisa que eu vou ter que usar como exemplo aqui também é o vídeo que eu fiz falando sobre a questão da Rita Lee, transfobia, né? Que ela fez aquele post dela, né? Falando sobre Xerecas Day para falar do Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher é um ponto que mexe muito com pessoas trans, né? Muitas pessoas trans ficam muito mal nessa época, seja por não serem reconhecidas como mulheres, né, no caso das mulheres trans, ou seja, por serem reconhecidos como mulheres no caso de homens trans. Então é uma época muito delicada ali para muitas pessoas trans, né? E teve muita gente que achou falta de empatia da Rita Lee ter feito esse post. Inclusive teve resposta, né, no vídeo de gente dizendo que, enfim, tinha que ter mais empatia com as pessoas trans que se sentem engatilhadas com isso, né? Que eu deveria ter mais empatia com pessoas trans que se sentem engatilhadas com a questão do Xerecas Day. Só que, gente, se a pessoa trans está se sentindo engatilhada com isso, ela precisa tratar disso, ela precisa tratar desse trauma. Porque aquele post da Rita Lee, ele não tinha uma imagem que contesse violência, né? Não tinha violência explícita. Aquele post da Rita Lee não tinha um discurso de ódio, né? Ele não tinha um discurso de ódio, não tinha de jeito nenhum. E aquele post da Rita Lee também não induzia ninguém a se machucar. Obviamente existem exceções dentro de todas essas regras e pode ser que alguém que viu aquilo ali tenha ido se machucar depois, né? Isso pode ter acontecido. Mas aquele post não faria isso com a maioria das pessoas, inclusive com a maioria das pessoas trans. Não teria esse efeito. Então não é um post que deveria, por exemplo, ser apagado, não é um post nada do tipo. É um post que faltou ali um pouco de sensibilidade, talvez. Pode ser que tenha faltado um pouco de sensibilidade da Rita Lee, porque ela realmente não pensou em pessoas trans quando fez aquele post. Mas não é um post que mereça tanta atenção a ponto de dizer que ele engatilha as pessoas, porque tudo pode engatilhar as pessoas. Gente, tudo, tudo. Como vocês puderam ver, tem gente que fica engatilhada vendo foto de gente bonita no Instagram ou no Twitter, né? E aí, sei lá, a pessoa que é bonita não vai parar de ter uma rede social por causa disso. A pessoa que tem gatilho com coisas tão banais, ela precisa sim de terapia.
todo mundo precisa de terapia, pra falar a verdade, né? Todo mundo. Eu preciso de terapia, você precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia. E, sobretudo, pessoas que ficam engatilhadas com coisas tão pequenas. E falando especificamente dessa questão de genital, né, de pessoas trans, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, né? Eu fiz a cirurgia no ano de 2019. E eu fiz essa cirurgia porque eu tinha uma disforia genital muito grande. Gente, tinha momentos em que eu não conseguia levantar da minha cama. Eu não conseguia levantar da minha cama durante o dia por causa disso, por causa da disforia, que às vezes ela batia muito forte. Eu já perdi aula por causa disso, eu já perdi muitas coisas por causa disso, porque a disforia batia. Eu deixava de, por exemplo, ir pra clube por causa da disforia, eu deixava de fazer inúmeras coisas por causa da minha disforia. E quando eu via alguma coisa assim relacionando mulheres com vagina, aquilo me atingia, sabe? Eu ficava mal. Mas aquilo era um problema que eu tinha que resolver comigo e não as pessoas pararem de relacionar mulheres com vagina exatamente, porque a maioria das mulheres tem vagina. A maioria das mulheres tem vagina, então não tem como fazer essa dissociação, sabe? Por mais que a gente tenha mulheres que não têm vagina, no caso de mulheres trans, ou mulheres cis que nasceram sem vagina, por mais que a gente tenha homens que têm vagina, né? A gente tem os homens trans que têm vagina, ainda assim a maior parte das pessoas que têm vagina são mulheres, né? São mulheres cisgênero. Então é muito difícil fazer essa dissociação. A gente pode abranger mais tipos de mulheres, mas a gente não vai nunca conseguir dissociar vagina de mulheres. A gente não vai conseguir fazer isso. Assim como a gente nunca vai conseguir dissociar pênis de homens. A gente vai começar a abranger mais que algumas mulheres têm pênis e que nem todo homem tem pênis. A gente vai abrangendo isso. Mas essa dissociação nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque a maioria dos homens tem pênis, porque a maioria das mulheres tem vagina. Então essas coisas vão continuar acontecendo constantemente. E cabe a nós, né, que ficamos mal com esse tipo de coisa, procurar nos tratar para que a gente não fique mal com esse tipo de coisa, para que pelo menos a gente consiga conviver com esse tipo de coisa. Porque o mundo não vai parar, as coisas não vão parar de acontecer por causa disso. Não vão, simplesmente não vão. E é muito complicado a gente ficar exigindo a empatia de todo mundo, né? Porque nem todo mundo vai ter empatia, porque nem todo mundo vai de fato saber que aquilo pode ser um problema para você. Tem muitas coisas que são um problema para você que vão de encontro com a liberdade de outras pessoas também, né? Então a gente tem que ter muito isso em mente, porque, gente, sério, tem coisas que não tem como. E a gente tem que parar de banalizar tanto esse termo gatilho, porque, gente, é algo sério, é algo importante, sabe? É algo que mexe ali com traumas das pessoas, de fato, sabe? Então a gente não pode banalizar esse termo, a gente não pode usar esse termo para toda e qualquer coisa. A gente não pode usar esse termo para coisas que são muito individuais nossa, explanar isso como se fosse algo de todo mundo, né? Porque uma coisa é você ter os seus gatilhos pessoais, que são individualmente seus. Outra coisa é você querer que o mundo se molde em torno desses seus gatilhos pessoais, porque o mundo não vai fazer isso. O mundo pode se moldar em torno de gatilhos que são comuns a muitas pessoas, mas de grupos pequenos isso não vai acontecer. E a gente ficar muito focado nisso, em querer fazer com que as pessoas parem de usar termos que, enfim, que são banais, mas que nos engatilham, a gente só vai gastar muita energia, porque a gente não vai conseguir fazer isso ser mudado dessa forma, e a gente vai só se desgastar mais e ficar mais engatilhado ainda. Então é melhor a gente se tratar, sabe? É melhor a gente fazer terapia, é melhor a gente resolver essas questões, e é melhor a gente também dar aviso de gatilho quando for falar de coisas que são muito grandes, de coisas que são realmente grandes, sabe? Aí a gente põe o aviso de gatilho. Mas não vamos também querer cercear que as pessoas falem de temas delicados, ou que as pessoas postem uma foto ali delas, enfim, né? Não vamos por esse caminho, porque senão a gente vai só banalizar o termo e a gente vai só tentar cercear assuntos que têm lá sua importância de serem ditos na sociedade. Enfim, esse vídeo aqui ficou um pouco mais curto, mas eu não tinha realmente tanta coisa para falar sobre gatilhos. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, então comenta aí embaixo o que você acha dessa história, o que você acha dessa banalização do termo, o que você acha de aviso de gatilho, enfim, comenta aí.
tudo que você achar pertinente ser comentado. E não esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, ajuda muito o YouTube a disseminar o meu conteúdo por aí. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo da transmissão, canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. E a minha voz está falhando.